Continuando o que eu falava no vídeo passado. O que nos une é a vontade de construir um futuro em que nenhuma menina precise passar pelo que vivi. Sua participação é valiosa, seja através de um apoio financeiro, seja dividindo o vídeo com alguém, ou mesmo ouvindo até o último segundo. Tudo isso faz diferença. Hoje, sentada diante do mar, olho para minha régua de metal e penso em tudo o que já medi na vida: distância, tempo, dor, esperança. Se você chegou até aqui, já me ajudou mais do que imagina. Juntos, podemos medir a extensão da coragem e transformar o silêncio em voz. Obrigada por me ouvir e por ser parte dessa luta comigo. Os anos seguintes ao primeiro abuso foram marcados por uma escalada sutil, porém devastadora, da violência e do controle de Severino. O que começou com toques e sussurros rapidamente se transformou em rituais sistemáticos que invadiram cada aspecto da minha vida. Ele não era apenas um agressor eventual, mas um arquiteto do meu cotidiano, moldando meus dias e minhas noites com regras próprias. Severino desenvolveu hábitos rígidos para garantir que tudo acontecesse sem levantar suspeitas. Havia horários marcados, códigos de palavras e até gestos discretos que só nós entendíamos. Se minha mãe ou alguém da família aparecesse antes da hora, ele imediatamente mudava de assunto, elogiava meus estudos ou inventava uma desculpa para justificar minha presença em sua sala. O ritual começava quase sempre da mesma forma. Ele me chamava para ajudar na correção das provas ou organizar materiais escolares. O cheiro do giz, misturado ao perfume barato dele, era o anúncio silencioso de que o sofrimento estava para recomeçar. Com o tempo, só de sentir aquele cheiro, meu corpo já respondia com arrepios e náuseas. Havia uma régua de metal sempre à mão, usada como ferramenta de autoridade. No início, ele usava o objeto para demonstrar explicações de matemática, mas logo ela se tornou símbolo do controle. Severino gostava de colocá-la sobre minha mão, pressionando devagar, como se estivesse medindo minha obediência centímetro por centímetro. Ele inventava punições didáticas caso eu cometesse algum erro. Dizia que era para meu próprio bem, para eu aprender a ser uma menina forte e disciplinada. Nesses momentos eu sentia o peso do metal, não só sobre a pele, mas sobre a alma. Meu corpo tremia, mas o medo de contrariá-lo era maior do que qualquer dor física. Com o passar do tempo, Severino foi ampliando as exigências. Mandava recados por bilhetes, estabelecendo tarefas extras que me obrigavam a permanecer mais tempo na escola ou na casa dele. O controle era absoluto. Eu não podia nem ao menos respirar sem que ele percebesse um desvio de comportamento. Os episódios de abuso não tinham mais dia ou hora certos. Bastava que ele sentisse a oportunidade. Um corredor vazio, uma sala sem testemunhas, um final de tarde quando todos já haviam ido embora. Cada espaço se tornava um potencial cenário para a dor. Eu vivia em alerta constante, mapeando as rotas de fuga que nunca funcionavam. Severino começou a criar histórias para justificar nossa proximidade. Dizia à comunidade que eu era uma aluna excepcional, digna de atenção diferenciada. Aos meus pais, repetia que eu tinha um futuro brilhante, que precisava de preparação extra para conquistar uma bolsa de estudos na capital. Assim, ninguém suspeitava. As palavras dele se tornaram armas. Elogiava publicamente, mas em particular, humilhava e ameaçava. Dizia que eu só era alguém porque ele me protegia, que eu devia tudo a ele. Me fazia sentir responsável pelo bem-estar da família, como se o silêncio fosse a única forma de evitar tragédias. O abuso foi se tornando mais invasivo, mais brutal. Toques se transformaram em agressões. Ele usava a força, mas também a manipulação psicológica. Se eu resistia, Severino ameaçava gritar, culpar-me de qualquer coisa, expulsar-me da escola. O medo de perder tudo era maior do que qualquer indignação. Passei anos sem poder falar nada. Meus aniversários se tornavam dias de tristeza, pois sabia que seriam marcados por algum
onipresente perverso. Ele aparecia com cadernos, doces, livros e sempre exigia contrapartidas. Não era afeto, era moeda de troca. E eu sentia nojo de mim mesma por muitas vezes sorrir para não levantar suspeita. A rotina se consolidou. Severino começou a registrar minhas faltas em um caderno pessoal, onde anotava datas, horários e até detalhes dos episódios, como se estivesse catalogando troféus. O caderno, guardado trancado em sua gaveta, era o símbolo do domínio absoluto sobre minha vida. A existência daquele registro me aterrorizava. Eu tentava me apegar a pequenas alegrias, mas até elas foram tomadas. Minhas amizades foram desaparecendo. Severino inventava histórias para afastar quem demonstrasse interesse por mim. Dizia que as meninas eram mais influências, que eu devia me concentrar nos estudos. Pouco a pouco, ele me cercou de um muro invisível. Os sonhos também foram contaminados. Sempre que dormia, acordava com pesadelos. Corredores longos, portas fechadas, o barulho metálico da régua batendo na mesa. Em cada sonho, eu corria, mas nunca conseguia fugir. Meu corpo, até durante o sono, carregava a tensão do trauma. A dimensão temporal do sofrimento era angustiante. Não foram meses, foram anos. Os primeiros episódios começaram quando eu tinha 10 anos. O ritual do abuso perdurou até os 17. 7 longos anos de terror, marcados por aniversários, datas comemorativas, férias. Nada era motivo de alegria. Os rituais de Severino ficaram cada vez mais sofisticados. Ele controlava até o que eu vestia, dizendo que roupas inadequadas chamavam a atenção dos homens maus. Monitorava meus horários, telefonava para minha mãe para saber onde eu estava. Eu sentia que não pertencia nem à própria casa. O controle psicológico era total. Severino adorava confundir minha percepção do real. Dizia que eu inventava lembranças, que nada era tão ruim quanto parecia. Chegou a sugerir que eu deveria agradecer por ser especial aos olhos dele. A culpa e a vergonha passaram a ser constantes. O isolamento me levou à doença. Desenvolvi gastrite, enxaquecas crônicas, perdi peso e cheguei a desmaiar algumas vezes. O médico achava que era fraqueza. Recomendava descanso e alimentação reforçada. Ninguém associava meus sintomas ao sofrimento que vivia, pois eu me esforçava para esconder os sinais. Severino criou métodos para impedir qualquer tentativa de socorro. Dizia que, se eu contasse, ele destruiria minha família, faria meu pai perder o emprego e que ninguém acreditaria em mim. Era um círculo vicioso, uma prisão invisível que só apertava. O abuso se adaptava conforme minha resistência tentava surgir. Quando eu me afastava, Severino mudava na estratégia. Fingia bondade, inventava favores, envolvia a família. Quando eu demonstrava fraqueza, ele aumentava as ameaças e as exigências. Nunca havia descanso. Em datas especiais como Natal e Páscoa, Severino fazia questão de me presentear em público, mas em casa, os presentes reais eram cobranças e agressões. O contraste entre a aparência e a realidade me fazia questionar minha própria sanidade. Eu não sabia mais em quem confiar. Até o tempo parecia conspirar contra mim. Os dias passavam lentos, cada um igual ao outro, sem esperança de mudança. As estações mudavam, mas dentro de mim o inverno era permanente. A menina alegre e cheia de sonhos havia desaparecido. Severino era obsessivo em seus rituais. Havia frases de efeito, gestos repetidos, perguntas retóricas que sempre antecediam os episódios. Ele gostava de sussurrar no meu ouvido, dizendo que ninguém nunca me amaria como ele. Aquilo me causava repulsa, mas também confusão, pois ele era o único adulto a dar atenção a mim. A régua de metal passou a ser um símbolo onipresente. Severino a levava para todos os lugares, como uma extensão do próprio corpo. Às vezes, fazia questão de deixá-la visível, apoiada sobre a mesa, só para me lembrar de quem tinha o poder. O simples barulho do metal tocando a madeira
era suficiente para me paralisar. Passei a questionar tudo em mim, minha inteligência, minha beleza, minha utilidade. Ele dizia que ninguém além dele seria capaz de me valorizar e que o mundo lá fora era perigoso demais para alguém tão frágil. A autoestima se esvaiu e o medo virou minha identidade. Os anos de abuso criaram uma casca grossa ao redor do meu coração. Tornei-me desconfiada, introspectiva, incapaz de receber afeto. Qualquer gesto de carinho era interpretado como ameaça ou ironia. Severino conseguiu roubar não só minha inocência, mas também minha fé nas pessoas. O ciclo de abuso se perpetuava. Início gentil, promessa de afeto, seguida de manipulação, agressão e silêncio. Eu aprendi a antever cada etapa, mas nunca conseguia escapar. A cada tentativa de reação, ele revidava com ainda mais crueldade. Severino sabia ser paciente. Se por algum motivo eu me distanciava, ele esperava, construía um novo cenário, aproximava-se aos poucos como um predador. Quando eu menos esperava, o ritual recomeçava e tudo voltava à estaca zero. Havia momentos em que pensei em acabar com a própria vida. O sofrimento era tanto que a morte parecia mais simples do que o cotidiano. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim gritava por sobrevivência. Eu não queria que ele tivesse a vitória final. A resistência, mesmo fraca, nunca desapareceu por completo. Em pequenos gestos, tentava desafiar o controle. Trancava a porta do quarto, inventava desculpas para sair de casa, buscava abrigo no olhar da minha avó. Qualquer esperança era combustível para mais um dia. Severino percebeu que eu estava mudando. Passou a ser mais agressivo, mais invasivo. Não queria apenas controlar, queria destruir qualquer resquício de autonomia. As ameaças ficaram mais graves. Falava em vingança, dizia que me faria pagar por qualquer tentativa de rebeldia. O ritual do abuso incluía até o tempo do relógio. Severino marcava encontros exatos e qualquer atraso era punido. Dizia que a disciplina era virtude máxima e que eu só seria alguém na vida se aprendesse a obedecer, sem questionar. A escola, antes lugar de aprendizado, tornou-se prisão. Eu não conseguia mais prestar atenção às aulas. O som da voz de Severino ecoava por todo o prédio. Colegas começaram a me ver como alguém estranho, distante, quase antipática. O isolamento era completo. O controle dele avançava para além dos limites físicos. Severino vasculhava meus pertences, lia meus bilhetes, questionava amizades. Eu não podia confiar nem mesmo nas paredes do próprio quarto. Os castigos se intensificaram. Se eu falhava em algo, Severino era impiedoso. Palavras cruéis, tapas, beliscões, puxões de cabelo. Depois pedia desculpas, dizia que era para o meu bem, que só assim eu aprenderia o valor da disciplina. O ciclo de abuso era interminável. Aos poucos fui perdendo o senso de tempo. Não sabia mais distinguir manhã de tarde, dias úteis de feriado. Cada semana era igual, marcada apenas pelas variações do sofrimento. Severino controlava tudo. Meu tempo, meus sentimentos, minha história. O corpo começou a cobrar o preço dos anos de dor. Desenvolvi problemas de pele, dores constantes, ansiedade crônica. O médico sugeria calmantes leves, mas nada resolvia. O mal estava entranhado, invisível aos olhos de quem não queria ver. O mais doloroso era a indiferença do mundo. Ninguém parecia perceber, ninguém queria saber. A cidade seguia seu curso. As pessoas me olhavam sem enxergar. Era como se eu tivesse sumido, mesmo estando ali todos os dias pedindo socorro com o olhar. Severino mantinha um rosto duplo, sorridente, prestativo, amigo de todos. Em festas, era o centro das atenções, sempre elogiado. Em casa, era cruel, calculista, incapaz de compaixão. Eu me sentia prisioneira de uma peça de teatro macabra. O ritual do controle era tão eficiente que até minha forma de respirar era regulada.
Ele mandava que eu contasse mentalmente cada inspiração. Dizia que só as crianças obedientes sabiam controlar o próprio corpo. Eu obedecia, esperando o dia em que isso finalmente terminaria. O ciclo só começou a ruir quando percebi pequenas falhas na armadura de Severino. Uma vez, deixei cair uma folha de papel no chão da escola, e uma professora viu o bilhete dele. O medo de ser descoberta fez com que ele perdesse o controle. Pela primeira vez, vi Severino realmente assustado. A partir desse momento, comecei a observar com outros olhos. Notei que ele também tinha medo. Medo de ser desmascarado, de perder o prestígio. Aquela faísca acendeu uma esperança nova em mim. Talvez, se eu encontrasse a brecha certa, pudesse virar o jogo. Mesmo assim, o sofrimento ainda continuou por meses. Severino tentava se aproximar de novas formas. Usava outras pessoas como intermediárias, mas já não era invencível. Eu sentia dentro de mim uma força crescendo, mesmo sob o peso do trauma. Os últimos episódios foram marcados por tentativas desesperadas de manter o controle. Severino ficou mais agressivo. As ameaças aumentaram, mas eu já não era mais a mesma. Meu olhar endureceu, minhas respostas ficaram mais curtas. Por dentro, eu começava a traçar um plano. O ponto de virada estava se desenhando lentamente. Sabia que precisava de um estopim, um motivo para escapar de vez daquele inferno. Cada dia, cada episódio, cada dor, acumulava coragem para o momento certo. Era uma contagem regressiva silenciosa, mas inevitável. Preparei-me em segredo. Comecei a guardar pequenas quantias de dinheiro, observei as rotas de fuga, analisei as pessoas que poderiam ajudar sem levantar suspeita. Toda a minha inteligência, até então usada para sobreviver, agora seria minha aliada para escapar. Naquela altura, já não havia mais inocência, apenas a determinação de sobreviver. Severino, mesmo sem perceber, estava prestes a perder o controle absoluto. O ciclo estava prestes a se quebrar, mas até lá precisei suportar mais alguns golpes. A resistência havia se tornado minha única esperança. O ritual do trauma se repetiu até o último momento, mas eu, pela primeira vez, sentia que algo mudaria. Já não era só uma menina assustada. Era uma mulher pronta para lutar por sua vida. O próximo passo seria decisivo. O início do fim daquela longa noite. O ponto de virada na minha da história aconteceu em um dia aparentemente comum. Eu estava na escola, limpando a sala da diretoria a pedido de Severino, quando encontrei o caderno onde ele anotava cada detalhe do que fazia comigo. Ali, entre datas e palavras cifradas, reconheci descrições dos episódios, nomes, horários e até desenhos. Era a prova física do inferno que eu vivia. E naquele instante, algo mudou em mim. Meu coração batia descompassado enquanto eu folheava aquelas páginas. O medo se misturava à indignação. Pela primeira vez, vi meu sofrimento materializado, não como fantasia ou exagero, mas como fatos frios, anotados por quem se achava intocável. Fechei o caderno, escondi-o rapidamente e passei o resto do dia fingindo normalidade, mas por dentro uma faísca se acendia. Foi nessa noite que compreendi. Eu precisava me apropriar do meu próprio destino. Não dava mais para ser apenas alvo da violência. Precisava virar sujeito da minha história. Comecei a prestar atenção em cada rotina, cada movimento de Severino, buscando falhas em seu sistema de controle. Ele não era tão invencível quanto parecia. Passei a observar melhor as pessoas ao meu redor. Notei que uma das professoras, Dona Carmen, era menos próxima de Severino do que as outras. Via nela um possível elo de confiança. Comecei a conversar com ela sobre assuntos triviais, tentando sondar seu caráter e sua postura diante de pequenas injustiças na escola. Queria testar os limites antes de confiar meu segredo. Em casa, passei a anotar todos os detalhes do cotidiano. Criei um caderno próprio onde escrevia códigos para que ninguém desconfiasse. Registrava tudo.
datas, horários, frases ditas, sensações físicas. Descobri que, ao nomear o sofrimento, ele ficava menos opressivo. O peso era compartilhado com o papel. A descoberta desse poder novo, o de narrar a própria história, mudou minha postura. Já não era apenas sobrevivente, mas alguém capaz de mapear, entender, planejar. As noites de insônia agora serviam para estruturar mentalmente um plano. Meus pesadelos davam lugar a estratégias de fuga. O evento que finalmente quebrou minha passividade foi a aproximação de Severino com Lourdes, minha irmã mais nova. Um dia, cheguei em casa e vi Severino conversando sozinho com ela no quintal. O medo se transformou em fúria. Percebi que não poderia permitir que a história se repetisse. Meu instinto protetor gritou mais alto que qualquer ameaça. A partir desse momento, a coragem começou a se sobrepor ao medo. Decidi me colocar entre Severino e minha irmã em todas as situações. Ele percebeu a mudança e tentou aumentar a pressão, mas eu já tinha decidido que não cederia mais. Usei as ameaças dele contra ele próprio. Agora, qualquer tentativa de aproximação era recebida com frieza e respostas evasivas. Aos poucos, fui me libertando da culpa. Entendi que não era responsável pelo que sofria, nem pelo destino da minha família. Severino era o único culpado, e minha sobrevivência dependia de não carregar mais o fardo do silêncio. Comecei a fazer perguntas em voz alta, questionando regras, confrontando pequenas ordens. O desenvolvimento da estratégia veio com o tempo. Percebi que precisava de aliados, mesmo que não pudessem saber tudo de imediato. Escolhi pessoas em quem via pequenas brechas de sensibilidade. Uma funcionária da escola, um colega mais velho, a própria Dona Carmen. Passei a me aproximar deles, oferecendo ajuda, estabelecendo laços de confiança. Foi um processo lento, marcado por avanços e recuos. Qualquer sinal de desconfiança fazia Severino recuar, então aprendi a jogar com a aparência. Fingir submissão para ganhar tempo, mostrar gentileza para não levantar suspeitas. Por dentro tudo mudava. Eu já não era mais aquela menina apática. Comecei a pesquisar tudo o que podia sobre direitos das mulheres e crianças, lendo jornais antigos e ouvindo conversas de adultos atentos. Descobri, por exemplo, que existiam delegacias na capital, onde casos de violência podiam ser denunciados de forma anônima. Sonhei com a possibilidade de fugir e buscar proteção fora de Carpina. O acesso à informação era limitado, mas cada descoberta me dava mais esperança. Fiz amizade com uma moça que trabalhava em uma livraria próxima e, discretamente, pedi livros sobre autonomia, direito e psicologia. Lia à noite, escondida sob a luz fraca do abajur, enchendo-me de coragem a cada página virada. A independência financeira continuava sendo um desafio, mas depois de tanto sofrimento, passei a economizar qualquer trocado que recebia. Vendi pequenos bordados, fiz doces para vender na escola e, pouco a pouco, fui guardando dinheiro em uma lata velha, escondida sob a cama. Consegui também um pequeno trabalho como ajudante em uma padaria do bairro. O dono era severo, mas justo, e gostava do meu empenho. Ali, comecei a aprender o ofício que mais tarde seria minha salvação. O cheiro de pão fresco dessa vez não trazia sofrimento, mas esperança. Com o dinheiro das vendas e do trabalho, planejei minha fuga para Recife. Analisei horários de ônibus, pedi informações discretamente, mapeei os bairros onde poderia me esconder se algo desse errado. A cada passo, sentia que ganhava um pouco de poder sobre a própria vida. Severino percebeu que eu mudara. Tornou-se mais agressivo, tentava me amedrontar, dizia que ninguém me protegeria fora dali. Mas em vez de recuar, isso só aumentava minha vontade de lutar. O medo, que antes era prisão, agora era combustível para o movimento. Um dia, aproveitei uma saída da escola para visitar a rádio local. Disfarçada de curiosa,
perguntei ao radialista sobre como as denúncias chegavam até eles. Descobri que bastava uma carta ou telefonema, mesmo anônimo, para mobilizar a opinião pública. Essa informação se tornou uma arma valiosa. A preparação para a resistência foi minuciosa. Passei a usar a própria régua de metal como símbolo interno de força. Toda vez que Severino a exibia como instrumento de medo, eu a encarava e prometia a mim mesma que um dia transformaria aquele objeto em testemunha de vitória. Aos poucos, minha linguagem corporal mudou. Os ombros se endireitaram. O olhar ficou mais firme, a voz mais controlada. Mesmo nos momentos de maior tensão, forcei sorrisos autênticos, não para agradar, mas para afirmar minha presença. Não era mais apenas vítima, era sobrevivente em processo de transformação. O primeiro movimento concreto foi reunir evidências. Recolhi bilhetes, anotei datas, gravei mentalmente conversas. Preparei uma pequena pasta de documentos e cartas, tudo escondido em um local seguro. Sabia que precisaria de provas para não ser desacreditada. Consegui a confiança da funcionária da escola, Dona Edith, e pedi que guardasse para mim alguns objetos de valor sentimental. Ela não questionou, mas percebi no olhar dela um entendimento silencioso. Por vezes, pequenos gestos dizem mais que 1000 palavras. Preparei também minha irmã. Sem contar detalhes, ensinei Lourdes a desconfiar de elogios excessivos, a nunca ficar sozinha com adultos, a procurar sempre um grupo. Ela era nova, mas entendia o perigo à sua maneira. Passei a protegê-la com mais força do que a mim mesma. Os planos avançaram, e com eles a coragem. Comuniquei-me secretamente com uma prima distante em Recife. Pedi abrigo, expliquei que precisava sair de Carpina o quanto antes. Ela, desconfiada no início, depois de muita insistência, concordou em me receber. Foi nessa época que senti o poder do conhecimento. Cada informação conquistada era uma peça no quebra-cabeça da minha liberdade. A ignorância era a maior arma de Severino, mas o saber foi minha resposta. Aprendi a pensar como ele, a antecipar seus passos, a preparar armadilhas silenciosas. Severino ainda tentava me isolar, espalhando boatos na comunidade, dizendo que eu era problemática e ingrata. Mas em vez de recuar, usei isso a meu favor. Passei a agir como esperavam, fingindo submissão, enquanto por dentro articulava minha fuga. No auge da minha preparação, Severino marcou um encontro em sua casa. Percebi que era uma armadilha, talvez a última tentativa de retomar o controle. Fui até lá, mas dessa vez levei comigo o caderno dele, escondido na bolsa, e um bilhete pronto para ser entregue ao radialista caso algo acontecesse comigo. Encarei Severino com a firmeza de quem não tem mais nada a perder. Ele percebeu a mudança, tentou me intimidar, mas eu permaneci imóvel. Falei em voz alta, disse que sabia de tudo, que não tinha mais medo, que minha vida não era propriedade dele. Pela primeira vez, vi o pânico nos olhos dele. Saí daquela casa com a convicção de que não voltaria mais. Entreguei o bilhete ao radialista e uma semana depois começaram a circular rumores na cidade. Severino ficou acuado, a postura dele mudou e o controle começou a ruir. A comunidade antes cega passou a questionar o comportamento do diretor exemplar. Aos poucos, fui conquistando a independência. Pedi demissão da escola, concentrei esforços no trabalho da padaria e assim que juntei dinheiro suficiente embarquei para Recife. O sentimento era de alívio e medo ao mesmo tempo, mas principalmente de liberdade. Eu tinha vencido o maior inimigo, o silêncio. Em Recife, fui recebida pela prima com um abraço emocionado. Expliquei tudo o que havia passado, entreguei as provas, pedi ajuda para reconstruir a vida. Ela, mais forte do que imaginei, me apoiou sem questionar. Tornou-se a família que escolhi. Ali, comecei uma nova etapa, longe das sombras de Severino. A transformação de vítima em agente da própria história foi um processo doloroso, mas necessário,
Olhando para trás, vejo que cada passo de resistência foi uma semente plantada para o futuro. Descobri que o poder não está só em reagir, mas em criar novas possibilidades. Na nova cidade, busquei apoio psicológico, comecei a estudar de novo e me envolvi com grupos de mulheres sobreviventes de violência. Compartilhar histórias, ouvir outras trajetórias, compreender que não era a única, tudo isso me fortaleceu. O medo ainda existia, mas agora havia coragem para enfrentá-lo. Foi também em Recife que comecei a transformar a régua de metal. Levei o objeto a um ferreiro, pedi para restaurar, polir e gravar meu nome nela. Não era mais símbolo do medo, mas lembrança do que superei. Pendurei a régua no meu novo escritório como troféu de uma guerra vencida com astúcia e resiliência. Hoje, entendo que meu ponto de virada não foi só escapar de Severino, mas me reconhecer como dona da minha narrativa. Descobri que as armas do opressor podem ser revertidas, que coragem, informação e apoio podem mudar destinos. O passado não some, mas pode ser ressignificado. Essa parte da minha história é o lembrete de que, mesmo nas situações mais sombrias, a centelha da resistência nunca se apaga por completo. Tornei-me protagonista, agente do próprio futuro. E é isso que desejo a cada mulher que me escuta. Que nunca perca a esperança de virar o jogo. A vingança, para mim, nunca foi sinônimo de violência ou de querer devolver dor na mesma moeda. Era, acima de tudo, o resgate da minha dignidade, um ajuste de contas com a verdade. Planejei cada detalhe durante anos, maturando o plano como quem cuida de uma receita antiga, esperando o tempo certo de agir. Não queria que Severino só pagasse pelos crimes. Queria inverter o jogo, quebrar a estrutura de silêncio e poder que ele construiu. O primeiro passo da minha preparação foi fortalecer minhas bases em Recife. Tive que me estabilizar emocionalmente e garantir que não seria arrastada de volta para Carpina por ameaças ou chantagens. Com o apoio da minha prima e dos grupos de mulheres, fui reconstruindo minha autoconfiança. Aos poucos, entendi que minha maior arma seria a própria história, contada com detalhes, com provas, sem medo. Para executar o plano, sabia que precisava de aliados certos, discretos e corajosos. Comecei a me aproximar de jornalistas independentes, radialistas atentos a denúncias e, sobretudo, advogadas sensíveis à causa das mulheres. Era necessário criar um escudo público antes de dar qualquer passo que pudesse alertar Severino. Coletei todas as provas, organizei os bilhetes, cartas e o caderno dele em ordem cronológica. Investi tempo em entender como funcionavam os bastidores do poder na cidade. Carpina era dominada por um círculo fechado, mas todo o sistema tem rachaduras. Descobri que havia descontentamentos antigos contra Severino, sobretudo de outras professoras, e alguns pais que desconfiavam de sua postura, mas nunca tiveram coragem de agir. Meu trabalho era acender essa centelha. O plano dependia de 3 frentes: denúncia pública, mobilização silenciosa e a armadilha final. Comecei discretamente a entrar em contato com antigos conhecidos de Carpina. Enviei cartas anônimas com perguntas provocativas, deixando pistas sobre segredos do diretor. Usei linguagem cifrada, porque sabia que qualquer erro poderia colocar tudo a perder. A tensão era constante, mas a confiança crescia a cada passo. Ao mesmo tempo, avancei nas negociações com uma rádio local. Combinei com o radialista de fazer uma série sobre violência e abuso de poder em cidades pequenas, usando exemplos genéricos, mas com informações que só quem viveu reconheceria. Era uma forma de preparar a comunidade para o choque da verdade. Os programas, transmitidos em horário nobre, geraram burburinho imediato. Mantive contato com Dona Carmen e Dona Edith, minhas antigas aliadas na escola. Fiz perguntas indiretas, perguntei sobre notícias da cidade, testando o ambiente. Descobri que Severino andava nervoso, perdendo aliados e sendo questionado em reuniões da escola. A narrativa que ele sempre controlou começou a escapar de suas mãos.
O passo seguinte foi preparar o dossiê. Digitalizei todos os documentos, gravei áudios de relatos e organizei as provas físicas em uma pasta com cópias de segurança. Sabia que, em caso de ameaça, minha proteção era a publicidade. Se algo me acontecesse, tudo viria à tona de forma automática. Levei o caso até uma promotora pública em Recife, conhecida por defender casos delicados. Fui ouvida com respeito, pela primeira vez na vida. Ela orientou a montagem de um processo robusto, com todas as precauções para evitar que Severino escapasse pelas brechas da lei. Fui informada sobre a possibilidade de pedir medidas protetivas para a minha família, que ainda vivia em Carpina. Antes do ataque final, busquei conversar com outras possíveis vítimas de Severino. Ouvindo relatos de antigas colegas e de professoras jovens, percebi que minha história não era isolada. Algumas choraram ao ouvir meu testemunho. Outras preferiram o silêncio. Mas o simples ato de encontrar eco em outras vozes já era uma vitória. Juntas, costuramos uma rede silenciosa de resistência. Com o apoio da promotora, marcamos uma reunião secreta com a delegada de Recife, que mantinha bom relacionamento com a polícia local em Carpina. Foram criadas estratégias para evitar que Severino fosse alertado antes da hora. Policiais de confiança foram designados para a operação, evitando qualquer vazamento. Enquanto isso, continuei alimentando a imprensa local com dados anônimos. Artigos e cartas circularam no jornal, levantando suspeitas sobre irregularidades administrativas e favorecimento a certos alunos. A reputação de Severino começou a ser corroída, minada não apenas pelo rumor, mas pela dúvida instalada. Ele reagiu tentando controlar os danos, mas já não tinha a mesma autoridade de antes. O ápice da minha preparação envolvia o objeto simbólico, a régua de metal. Decidi transformar aquele instrumento de dor em símbolo de justiça. Contratei um artista local para gravar nela a frase: que o tempo não cale a verdade. Planejei entregar a régua publicamente à escola, junto com minha carta de denúncia. Chegou o dia da execução. Escolhi uma data emblemática, aniversário da fundação da escola. Naquela manhã, Severino entrou no colégio como sempre, mas a tensão era visível. A rádio anunciava uma matéria exclusiva sobre abuso de poder na cidade e pais começavam a se aglomerar na porta, inquietos. Cheguei acompanhada de jornalistas, advogadas e algumas vítimas. Em mãos, a pasta com documentos, a carta e a régua transformada. Pedi para falar na reunião do conselho, alegando tratar-se de um assunto urgente. Severino tentou impedir, alegando ser desrespeitoso mexer em assuntos sensíveis diante das crianças. Dessa vez, ninguém recuou. Comecei minha fala contando a história de uma menina que perdeu a infância para o silêncio e a covardia dos adultos. Não usei nomes de imediato, mas descrevi em detalhes os rituais, os anos de sofrimento, os sinais ignorados por todos. Aos poucos, as pessoas começaram a associar as histórias à figura do diretor. Quando tirei a régua da bolsa e a ergui diante da plateia, a sala ficou em silêncio absoluto. Expliquei o significado daquele objeto, mostrei as cicatrizes, as marcas de ferrugem. Disse que aquela régua já foi instrumento de opressão, mas agora era símbolo de resistência. Entreguei-a à vice-diretora, junto com minha carta. Em seguida, revelei o conteúdo do dossiê. Datas, bilhetes, o caderno de Severino, os relatos das outras vítimas. Os jornalistas registravam tudo. Pais choravam, professores trocavam olhares de incredulidade e vergonha. Severino tentou se levantar. Disse que tudo era mentira, mas a autoridade dele já havia se desfeito diante do peso da verdade. A promotora, presente à reunião, informou que o caso já estava sendo investigado. Pediu calma, garantiu proteção às testemunhas e ordenou que Severino fosse afastado imediatamente do cargo. Policiais discretos já preparados o escoltaram para fora da escola. O choque era geral, mas o clima era de justiça tardia. Severino não reagiu como eu esperava. Em vez de bravatas,
Ficou calado, o rosto contraído de ódio e humilhação. Perdeu o tom seguro, parecia encolher diante de todos. Pela primeira vez, vi aquele homem, antes tão poderoso, se transformar em alguém comum, temeroso, derrotado. Nos dias seguintes, a cidade foi tomada pelo assunto. As vítimas começaram a se manifestar, contando suas histórias. Jornalistas de fora vieram cobrir o caso. Severino tentou negar tudo, contratou advogados caros, mas as provas eram irrefutáveis. O cerco se fechou, não havia saída. No auge da exposição, Severino tentou manipular aliados, mas muitos se voltaram contra ele. Pais exigiram auditoria. Mães fizeram protestos em frente à escola. O muro de silêncio foi quebrado. Pela primeira vez, Carpina viu uma mulher desafiar, publicamente, uma figura tão respeitada. O medo mudou de lado. O processo judicial foi doloroso, cheio de idas e vindas, ameaças e tentativas de desqualificação das vítimas. Severino tentou, de todas as formas, desacreditar nosso grupo. Disse que éramos mentirosas movidas por inveja. Tentou nos dividir, mas a rede de apoio resistiu. Durante o julgamento fui chamada para depor. Repeti a história, agora diante de juízes, promotores e advogados. Cada palavra era um tijolo a mais na reconstrução da minha autoestima. Não tremi, não baixei os olhos. Mostrei as provas, os registros, a régua, agora limpa, gravada, símbolo de resistência. Severino desmoronou no banco dos réus. O olhar perdido, as mãos trêmulas, a postura de autoridade abandonada. Quando tentaram pressioná-lo, caiu em contradição várias vezes. O caderno que ele próprio escrevia foi usado como prova central do processo. O impacto da denúncia foi além dos muros da escola. Outras cidades vizinhas começaram a investigar casos antigos. Figuras respeitadas passaram a ser questionadas. O ciclo de silêncio e medo foi substituído por vigilância e apoio mútuo. Pais, professores e alunos entenderam que não basta respeitar a autoridade, é preciso fiscalizá-la. A imprensa nacional repercutiu a história. Passei a receber cartas e mensagens de mulheres do país inteiro relatando situações semelhantes. Percebi que minha luta era a luta de milhares, e isso me deu forças para continuar, mesmo diante de ataques e ameaças veladas. Severino foi condenado não só pela lei, mas também pela opinião pública. Sua imagem, antes imaculada, virou sinônimo de covardia e abuso de poder. Ele perdeu o cargo, foi proibido de exercer funções públicas e teve que se isolar para escapar do escárnio. A justiça poética estava feita. O homem que usou a palavra para silenciar agora não tinha mais voz. O objeto que servia para impor medo se tornou monumento de coragem. O nome dele, que já foi sinônimo de respeito, virou alerta de perigo. A escola se transformou. Foram criados canais de escuta, grupos de apoio, protocolos para denúncias. A régua de metal que entreguei foi colocada em exposição na entrada, com uma placa contando a história da superação do medo. Virou símbolo da nova era. Educação sem violência, verdade sem medo. Minha família, que antes não acreditou, veio me procurar. Choraram, pediram perdão, reconheceram os próprios erros. Não foi fácil perdoar, mas entendi que todos fomos vítimas, de alguma forma, do medo imposto por Severino. O reencontro foi doloroso, mas libertador. Lourdes, minha irmã, tornou-se ativista pelos direitos das crianças. Inspirada pela minha luta, formou-se em pedagogia e hoje dá palestras sobre proteção e escuta ativa nas escolas do interior. Nossa história, que quase foi destruída, virou motor de transformação social. Os anos seguintes foram de reconstrução. Passei a dedicar parte do meu tempo a ajudar outras mulheres. Criei uma associação para apoiar vítimas de abuso, oferecendo acolhimento psicológico, orientação jurídica e, acima de tudo, escuta sem julgamento. O objeto simbólico e a régua de metal nunca mais saiu da minha vida.
Depois de exposta na escola, mandei fazer réplicas pequenas, distribuídas entre as mulheres do grupo de apoio. Cada uma delas carregava inscrição: nada silencia a verdade. A régua virou presente de formatura, símbolo de superação. Severino tentou, por anos, apagar os rastros. Mudou de cidade, tentou recomeçar, mas a marca do que fez o acompanhou. Em cada lugar que passava, alguém sabia da história. A vergonha, antes minha, agora era dele. Senti pena, mas não ódio. O sofrimento que ele causou nunca seria plenamente reparado, mas a justiça havia sido feita. Meu nome, que por tanto tempo foi motivo de medo e silêncio, virou referência na luta contra o abuso. Fui convidada a dar entrevistas, participar de debates, escrever artigos. No início sentia vergonha, mas aos poucos entendi o poder de ocupar espaços públicos. Cada palavra minha era um tijolo na construção de um mundo mais justo. As marcas do passado ainda doem, mas doem menos. Com o tempo, aprendi a olhar para a régua de metal não como recordação do medo, mas como medalha de honra. Transformei o instrumento do opressor em lembrança da minha própria vitória. Continuei trabalhando na padaria, expandi o negócio, empreguei mulheres que passaram por traumas semelhantes. O cheiro de pão quente, que antes trazia lembranças dolorosas, agora é aroma de liberdade. Faço questão de receber cada funcionária com escuta atenta, olho no olho, e o compromisso de nunca reproduzir silêncios. Severino nunca pediu perdão. No fundo, acho que nunca acreditou que um dia perderia o poder. Mas isso já não importa. O ciclo de violência foi rompido e a cidade nunca mais foi a mesma. Até hoje, mães me procuram para contar sobre sinais, pedir conselhos, buscar força para enfrentar seus próprios severinos. A régua, que antes media submissão, agora mede esperança. Cada centímetro dela é memória de uma batalha vencida, de uma vida reconstruída. Uso-a para inspirar novas gerações. Meninos e meninas que precisam entender que o medo não é destino e que o silêncio pode ser quebrado. Os aniversários, que antes eram dias de tristeza, tornaram-se festas. Cada data é celebrada como renascimento. Meus filhos e netos aprenderam desde cedo o valor da verdade, da escuta e da coragem. Faço questão de contar minha história, não para causar dor, mas para lembrar que todos podem ser agentes de mudança. Com o tempo, passei a visitar escolas, falar com professores, orientar famílias. O conhecimento é a maior arma contra o abuso. Ensino que a atenção aos sinais, a escuta ativa e o acolhimento podem salvar vidas. Cada palestra, cada conversa é parte da minha vingança. Justiça feita não pela dor, mas pela educação. O processo não foi fácil. Sofri represálias, ameaças, tentativas de calar minha voz. Mas já não era mais aquela menina amedrontada. Com o apoio da rede de mulheres, enfrentei cada obstáculo, denunciei, expus, busquei proteção. Minha história mostrou que quando o silêncio é rompido, o opressor perde a força. O reconhecimento veio de muitas formas. Recebi prêmios, homenagens, mas nada se compara ao olhar agradecido de quem, depois de me ouvir, encontra coragem para falar. Minha vingança verdadeira é ver o ciclo quebrado, as vítimas sendo ouvidas, os agressores responsabilizados. Transformei a dor em ação. Não guardo mágoas, mas a memória permanece. Não como ferida aberta, mas como lembrete do que foi superado. A justiça, para mim, é olhar para trás e ver que minha luta mudou o destino de outras pessoas. Severino envelheceu sozinho, isolado, esquecido por aqueles que um dia o idolatraram. O tempo, que ele achava que controlava, foi o juiz mais implacável. Enquanto ele perdia tudo, eu reconstruía cada pedaço de mim, tijolo por tijolo, palavra por palavra. A comunidade que antes se calava, agora vigia, questiona, protege. Aprenderam que o respeito à autoridade nunca pode ser maior do que a proteção dos vulneráveis.
Minha história é contada nas rodas de conversa, nas salas de aula, nas reuniões de pais. Voltei à escola anos depois, a convite de uma nova diretora. Caminhei pelos corredores onde tanto sofri, agora cheia de memórias diferentes. Encontrei crianças alegres, professoras atentas, uma cultura de acolhimento que jamais existiu no meu tempo. Saí de lá com o coração leve, sentindo que, enfim, venci. Meu maior orgulho é saber que hoje ninguém mais teme a régua de metal pendurada na entrada da escola. Ela não é ameaça, é símbolo de resistência. A exposição permanente daquele objeto garante que geração após geração, a verdade nunca seja esquecida. Quando olho para trás, não vejo só dor. Vejo coragem, solidariedade e transformação. Cada passo dado foi conquista. A vingança, para mim, é ver Severino sem poder e saber que minha história se tornou farol para tantas outras mulheres. Ensinei minhas filhas e netas que o silêncio nunca deve ser opção. Falo sobre medo, mas também sobre coragem, sobre dor, mas principalmente sobre superação. A educação, para mim, é vingança contra a ignorância. É o que transforma vítimas em agentes da própria história. Não busquei revanche, busquei justiça. A diferença está em não perpetuar o ciclo de ódio, mas em criar pontes para o futuro. Severino desapareceu do cenário, mas sua sombra não assombra mais ninguém. Cada vida protegida é uma vitória coletiva. O tempo passou, mas o sentido da minha luta só cresceu. Passei a fazer parte de conselhos, a ajudar na formulação de políticas públicas de proteção à infância. Cada lei aprovada, cada denúncia acolhida, é um tijolo a mais na muralha contra o abuso. Não sou heroína solitária. Tudo o que conquistei foi fruto de redes de apoio, de pessoas corajosas que ousaram me ouvir. Cada mulher que rompeu o silêncio comigo é parte dessa vitória. Nossa vingança é coletiva, nossa força é multiplicada. Hoje, a régua que marcou minha dor é lembrada como símbolo de esperança. Crianças tocam nela antes de entrar na sala de aula, como gesto de coragem. Professores usam sua história para ensinar sobre respeito, dignidade e responsabilidade. A cidade mudou, e eu mudei com ela. Ninguém mais caminha sozinho em Carpina. A comunidade aprendeu que ouvir, acolher e proteger é dever de todos. Minha história é contada, não para causar medo, mas para inspirar resistência. Severino finalmente conheceu o peso do julgamento, não só da lei, mas da própria consciência. O silêncio que ele impôs agora ecoa em sua solidão. A justiça, quando acontece, tem gosto de liberdade. Às vezes ainda sonho com os dias difíceis. Mas acordo, olho para minha régua na parede e lembro que tudo passou. Meu passado foi ressignificado. Minha vingança está cumprida. Minha história é semente de novas lutas. O ciclo do abuso foi rompido. O poder foi invertido. Hoje, sou exemplo de que é possível vencer, de que nada silencia a verdade. Cada palavra, cada ato de coragem, cada mulher liberta é parte dessa justiça poética. A régua de metal, que já foi instrumento de dor, tornou-se bandeira de esperança. E sempre que alguém perguntar de onde vem minha força, aponto para ela e digo: do silêncio rompido, da justiça conquistada e do amor próprio resgatado, a vingança mais doce que a vida pode oferecer. Chegou a hora de colocar você, que me acompanhou até aqui, diante de um teste diferente. Não é de matemática, nem de história. É um teste de verdade, de empatia, de coragem moral. Quero saber até onde suas convicções vão quando escuta a trajetória de alguém que precisou atravessar o inferno para reencontrar a própria luz. Não é fácil caminhar por caminhos tortuosos com o coração aberto. Você está pronto para olhar para dentro de si mesmo? Em toda a minha história, sempre houve muitos juízes prontos a apontar dedos. Uns diziam que eu deveria ter falado antes, outros achavam que vingança não é solução. Raramente alguém perguntava o que eu sentia,
o que eu realmente precisava. O silêncio, tantas vezes, foi imposto pelo medo do julgamento alheio, mais duro do que qualquer sentença. Quando penso na palavra vingança, sei que ela carrega muitos significados. Para alguns é sinônimo de ódio, para outros é reparação. No meu caso, vingança foi sinônimo de justiça e reconstrução, não só para mim, mas para todas as mulheres silenciadas pela vergonha e pelo medo. Só quem já carregou dor parecida entende a diferença. Muitas pessoas enxergam apenas o resultado final. Olham para mim hoje, reconhecem a mulher forte e a referência em superação. Mas esquecem que antes da força, houve anos de desamparo, noites em claro, uma luta desigual contra alguém que parecia invencível. O preço da liberdade, às vezes, é muito maior do que supomos. E por mais que eu tenha rompido o silêncio, as marcas permanecem. Não quero ser idolatrada nem transformada em mártir. Meu desejo é que minha experiência sirva como alerta e, principalmente, como convite à reflexão. Antes de julgar uma mulher que luta, tente imaginar quantos abismos ela precisou atravessar. É preciso coragem para se expor, para admitir fraquezas, para admitir que um dia foi dominada pelo medo. Coragem maior ainda é transformar a dor em ação, a vergonha em bandeira, o trauma em propósito. Essa é a verdadeira virada, e não acontece de um dia para o outro. Agora faço um teste para descobrir quem realmente entende o que é quebrar o silêncio. Quero ver quem consegue apertar o botão de curtir depois de ouvir como uma vítima conseguiu transformar o instrumento do opressor em símbolo de justiça. É fácil julgar quem busca vingança contra o próprio abusador. Difícil é imaginar o que você faria se vivesse anos sendo desacreditado por todos e encontrasse força na própria voz. Você que chegou até aqui, consegue reconhecer que às vezes é preciso coragem para escolher a própria dignidade acima de tudo? Mostre que entende, apertando aquele dedão para cima. Vamos ver quem compreende que justiça verdadeira nasce da escuta e do respeito pela história do outro. Reflita um pouco. Quantas vezes você já julgou alguém sem saber o peso real da bagagem que a pessoa carrega? Quantas histórias não cabem em poucas palavras? Quantas escolhas difíceis se escondem atrás de olhares cansados, mas resilientes? O mundo seria diferente se cada um de nós tivesse paciência para escutar, antes de condenar. Às vezes, a vingança é apenas o nome que dão à nossa luta por sobrevivência. Não é desejo de mal. É desejo de justiça, de reconhecimento, de dignidade. Quando não existe outra via, é preciso tomar as rédeas do destino e mostrar que ninguém tem o direito de silenciar a dor alheia. Julgar de longe é fácil. Difícil é calçar os sapatos de quem sofreu. Para cada pessoa que sobrevive e reconstrói a própria vida, existem dezenas que continuam presas ao ciclo do medo. Por isso, meu apelo é simples. Pratique a empatia. Antes de emitir qualquer opinião, tente enxergar a dor do outro. Antes de julgar uma ação, pergunte-se: e se fosse comigo? Se você chegou até aqui, já demonstrou mais coragem e sensibilidade do que a maioria. O verdadeiro teste é reconhecer a humanidade no outro e agir para construir um mundo onde ninguém mais precise se vingar para ser ouvido. O caminho é longo, mas toda transformação começa com um gesto pequeno, como um clique, um comentário, uma escuta atenta. Então, se minha história mexeu com você, se provocou alguma mudança, não guarde só para si. Curta, compartilhe, comente. O engajamento não é só número, é sinal de que juntos podemos criar redes de apoio reais que rompem o silêncio e ampliam a coragem. Mostre que entendeu o teste e faça parte da corrente que transforma dor em força e silêncio em voz. Se hoje eu sento na varanda de um apartamento arejado, diante do mar de Recife, rodeada por filhos e netos, é porque atravessei cada centímetro do próprio inferno e retornei trazendo comigo não só cicatrizes, mas também troféus.
Meu maior orgulho não é apenas o que conquistei materialmente, mas o caminho trilhado desde a menina assustada do interior até a mulher que lidera uma rede de padarias que se tornou referência no Nordeste. A transformação material começou devagar, com passos pequenos e silenciosos. No início, meu trabalho era só sobrevivência. Varria chão, lavava bandejas, aprendia receitas antigas. Com o tempo, fui conquistando o respeito e confiança dos patrões. Quando percebi, já administrava uma pequena equipe, ensinando outras mulheres a encontrar dignidade no próprio suor. Quando decidi abrir a primeira padaria, apostei tudo o que tinha. O local era simples, um balcão, um forno emprestado e uma vitrine improvisada. As primeiras fornadas foram feitas de madrugada, à base de coragem e necessidade. Cada pão vendido era um passo a mais longe do passado e um sinal de que a vida podia, sim, ser refeita. O negócio cresceu rápido. A qualidade dos produtos, a honestidade nas contas e, principalmente, o ambiente seguro que criei para as funcionárias fizeram toda a diferença. As mulheres que vieram trabalhar comigo logo perceberam que ali não havia espaço para abuso, desrespeito ou silêncio forçado. O pão era só o começo. O verdadeiro valor estava no ambiente de respeito mútuo. Aos poucos, fui abrindo filiais em outros bairros e cidades vizinhas. O nome Padaria Cardoso virou sinônimo de qualidade, acolhimento e oportunidade para mulheres em situação de vulnerabilidade. Cada nova unidade era comandada por alguém que tinha superado alguma forma de dor, multiplicando a transformação que começou comigo. A prosperidade material trouxe novas possibilidades. Pude investir em cursos, viajar para aprender mais sobre panificação e gestão. Trouxe novidades para o negócio e, mais importante, implementei programas de capacitação gratuitos para mulheres que desejavam empreender, mas não tinham recursos. A transformação pessoal se refletiu em reconhecimento social. Fui convidada para palestrar em eventos, contar minha história em escolas e organizações. O que antes era motivo de vergonha virou inspiração para outras vítimas. As pessoas vinham a agradecer, compartilhar suas dores e, muitas vezes, pedir conselhos sobre como sair do silêncio. Não era fácil lidar com tanta exposição, mas cada depoimento que recebia me lembrava do motivo da luta. Encontrei força no apoio mútuo, construindo laços de solidariedade com mulheres de todas as idades. Criamos uma rede informal de apoio que, com o tempo, se formalizou em um projeto social, Pão e Voz. O projeto se tornou referência na cidade. Oferecíamos oficinas, acolhimento psicológico e orientação jurídica para mulheres vítimas de violência. Também dávamos suporte para aquelas que desejavam se reinserir no mercado de trabalho. O ciclo que começou em dor agora gerava esperança e autonomia para dezenas de famílias. Recebia homenagens da prefeitura, de organizações femininas e até reconhecimento internacional. Mas o verdadeiro prêmio era ver as vidas transformadas. Mães que voltaram a sorrir, filhas que aprenderam a confiar de novo, crianças que passaram a estudar sem medo. Na comunidade, minha história virou símbolo de superação. Os vizinhos de Carpina, que antes desviavam o olhar, agora orgulhavam-se de me chamar de conterrânea. O respeito conquistado não veio da noite para o dia, mas foi construído na base do trabalho, da ética e do compromisso com a verdade. O contraste com a origem era evidente. Olhando para trás, vejo a casa de taipa, o rádio chiando, o cheiro de sabão de coco, a vergonha da pobreza. Hoje, posso oferecer o que meus pais nunca puderam: segurança, estudo, liberdade. Meus filhos cresceram em um lar sem gritos, sem medo, aprendendo desde cedo sobre respeito e empatia. Faço questão de compartilhar a prosperidade. Investi em bolsas de estudo, doei cestas básicas, criei campanhas para que nenhuma criança precisasse trabalhar antes do tempo ou abandonar a escola por falta de recursos. Essa foi minha forma de devolver ao mundo aquilo que um dia me faltou:
Ajudar outras vítimas tornou-se missão de vida. Participei de fóruns, ajudei a aprovar leis municipais de proteção à mulher, promovi eventos de escuta ativa e construção de redes de apoio. Quando alguém me procurava em segredo, oferecendo uma mão trêmula e um pedido de socorro, sempre fazia questão de escutar e acolher, sem julgamento. Recebi ao longo dos anos centenas de cartas de mulheres que viram na minha trajetória um fio de esperança. Li relatos de dor, confusão, coragem e redenção. Cada uma dessas histórias passou a fazer parte de mim, renovando a certeza de que vale a pena lutar. Meus filhos e netos cresceram vendo a transformação acontecer. Sempre falei abertamente sobre o passado, sem esconder cicatrizes. Ensinei que não se trata de ser perfeito, mas de não se deixar vencer pelo medo ou pela vergonha. O maior legado foi mostrar que é possível cair e levantar quantas vezes forem necessárias. O negócio de sucesso não foi só uma conquista pessoal, mas também um instrumento de transformação social. Oferecia emprego a ex-detentas, a mães solo, a jovens sem perspectiva. Em cada contratação buscava histórias que, como a minha, mereciam uma chance real de recomeço. A régua de metal, símbolo de tudo o que vivi, continua exposta em um lugar de destaque na matriz da padaria. Embaixo dela, uma placa diz: nenhuma história de dor precisa terminar em silêncio. Todos os dias passo por ela e lembro o quanto foi difícil chegar até aqui, mas também o quanto valeu a pena resistir. O impacto social das minhas ações se multiplicou. Muitas das mulheres que passaram pelo Pão e Voz, hoje, lideram seus próprios negócios, ajudam outras vítimas e são exemplos de superação nas suas comunidades. A corrente do bem não para de crescer. Aprendi que sucesso material só faz sentido quando é ferramenta de emancipação coletiva. Dinheiro sozinho não cura, mas pode abrir portas, criar oportunidades e, principalmente, devolver dignidade a quem mais precisa. Meu negócio é, antes de tudo, uma bandeira de luta. Hoje, o respeito que conquistei se traduz em convites para representar a cidade em eventos, em votos de confiança para mediar conflitos, em espaço de fala para defender políticas públicas. Não me tornei celebridade, mas referência de honestidade e coragem. Continuo investindo em mim mesma, estudando, aprendendo. Sei que sempre haverá desafios, preconceitos e dores antigas. Mas agora tenho ferramentas para enfrentá-los e nunca mais caminharei sozinha. A rede de apoio que construí me sustenta tanto quanto sustento quem dela precisa. O maior contraste está na serenidade. Se antes o medo era companhia constante, hoje é a esperança que acorda comigo. O futuro, antes escuro e imprevisível, tornou-se campo fértil para novos sonhos, não só meus, mas de todos que cruzam meu caminho. Olhando para trás, sinto orgulho não só do sucesso material, mas da transformação que espalhei ao meu redor. A menina silenciada se fez voz ativa. A mulher subjugada virou referência. Essa é a vitória mais bonita. Ver que da lama nasce flor e que do silêncio, quando rompido, brota uma revolução. Ao olhar para trás, vejo minha vida como uma estrada tortuosa, cheia de buracos, ladeiras e encruzilhadas. Cada passo, cada dor, cada superação contribuiu para moldar quem sou hoje. É estranho pensar que, de tanto tropeçar, aprendi a caminhar mais firme. A jornada, por mais sofrida, revelou que a força não nasce da ausência de quedas, mas da capacidade de levantar-se uma e outra vez. A maior lição que tirei de tudo é que ninguém é definido apenas pelo que sofreu, mas pelo que constrói a partir da dor. Não somos vítimas eternas nem heróis infalíveis. Somos humanos, feitos de dúvidas, coragem e esperança. O passado não precisa ser prisão. Pode ser ponte para um futuro mais digno e justo. Descobri que a dor, quando compartilhada, se divide e que a esperança, quando repartida, se multiplica. O silêncio que um dia me asfixiou,
hoje ecoa como voz de alerta e de acolhimento para tantas outras mulheres e meninas. Meu legado maior é mostrar que é possível romper o ciclo e que nunca é tarde para reescrever a própria história. As marcas que carrego não são motivo de vergonha, mas de orgulho. Elas me lembram todos os dias que sobrevivi, que venci e que hoje posso ser luz no caminho de outras pessoas. Cada cicatriz é também um mapa de superação, uma lembrança viva de que o tempo cura, mas a coragem transforma. O legado social que deixo vai além do pão quentinho saindo do forno, do emprego dado ou da história contada. Ele está na cultura da escuta, na construção de redes de apoio, na coragem de perguntar "está tudo bem?" e na disposição de ouvir a resposta, seja qual for. Transformar vidas é, acima de tudo, transformar olhares. A rede Pão e Voz, que ajudei a fundar, já impactou centenas de mulheres. Cada história resgatada, cada denúncia acolhida, cada recomeço celebrado é parte dessa herança viva. O ciclo do medo foi rompido por muitas mãos e continuará sendo rompido por muitas outras. Meu nome talvez se apague um dia, mas o movimento segue crescendo. Aprendi ao longo da jornada que grandes mudanças começam com pequenos gestos. Um abraço, uma palavra, um olhar atento podem salvar alguém do abismo. O legado está nas ações cotidianas, nos exemplos invisíveis, nas escolhas éticas mesmo quando ninguém está olhando. A esperança é o fio que costura todas essas experiências. Por mais que o mundo pareça áspero, sempre existe a possibilidade de plantar uma semente boa. Vi mulheres que chegaram até mim despedaçadas florescerem em líderes, empreendedoras, mães renovadas. O impossível é só aquilo que ainda não foi tentado. Às vezes pergunto a mim mesma como teria sido minha vida se tivesse desistido nos momentos mais sombrios. É nesses instantes de reflexão que entendo: cada superação é um convite para ajudar o próximo. Somos todos elos de uma corrente que pode romper qualquer prisão de silêncio e dor. Para quem me escuta agora, deixo um convite sincero. Inscreva-se no canal A Sua Voz Sabe das Coisas e compartilhe essa história com quem você ama. Cada inscrição, cada curtida, cada comentário amplia o alcance dessa mensagem e fortalece a rede de apoio. Seu gesto pode ser a diferença entre o silêncio e a voz de alguém. Se você conhece alguém que precisa ouvir palavras de esperança, envie este vídeo. Não é só sobre mim, é sobre todas as pessoas que, em silêncio, enfrentam batalhas invisíveis. Faça parte desse movimento. Leve adiante a chama que começou com uma história e pode acender outras tantas. Meu objeto simbólico, a régua de metal, é mais do que uma peça do passado. Ela representa a medida do que superei e do que ainda posso inspirar. Hoje, ela não mede distância ou impõe medo. Mede a extensão do amor próprio e da dignidade resgatada. É lembrança e promessa. Toda vez que passo a mão sobre a régua, sinto a frieza do metal, mas também a doçura da vitória. Lembro de cada lágrima, de cada queda, mas principalmente da mulher que me tornei. O objeto que já foi instrumento de dor tornou-se bandeira de esperança, para mim e para todas que me cercam. Sinto orgulho ao saber que minha trajetória inspira novas histórias. Que cada mulher que me procura encontra em mim não só consolo, mas incentivo. O verdadeiro legado é multiplicar possibilidades, abrir caminhos e construir pontes onde antes só havia muros. Meu conselho a quem enfrenta tempos difíceis é: não desista. Procure apoio, conte sua história. Não aceite o silêncio imposto pelo medo. A mudança começa por dentro, mas só ganha força quando se torna coletiva. Uma voz pode ser abafada. Muitas vozes criam revolução. O sentido da vida, eu aprendi, está em servir e inspirar. O sucesso material é bonito, mas a realização maior é ver vidas transformadas. O pão alimenta o corpo, mas a palavra e a escuta alimentam a alma.
Por isso sigo compartilhando, ensinando, acolhendo. Não existe fórmula mágica para superar traumas. O que existe é vontade de viver, desejo de recomeçar e coragem de buscar ajuda. Cada caminho é único, mas todos podem levar à luz, se houver esperança e persistência. O passado não foi apagado, mas ressignificado. As lembranças dolorosas coexistem com memórias felizes. O segredo está em não permitir que o medo determine o futuro. Transformei minha história em ferramenta de luta, e isso ninguém pode tirar de mim. Hoje, vejo na minha família o reflexo de tudo o que plantei. Meus filhos e netos crescem em ambiente de respeito, confiança e liberdade. Quebrar o ciclo foi meu maior presente a eles. Eles, por sua vez, seguem ampliando o alcance desse legado. A comunidade que um dia me virou as costas, agora me recebe de braços abertos. Respeito, confiança e admiração não se conquistam pelo título, mas pelo exemplo. Faço questão de estar presente, de ouvir, de ajudar quem chega, porque sei como faz diferença. Minha maior alegria é ver jovens mulheres sonhando alto, sem medo de serem quem são. Elas não carregam o peso do silêncio, mas a leveza da autenticidade. Saber que contribui para isso faz tudo valer a pena. O legado é semente plantada no coração dos outros. Finalizo com um pedido. Não deixe que esta história termine aqui. Compartilhe, comente, inscreva-se. Junte-se a mim na luta contra o silêncio e pelo direito de cada um construir a própria liberdade. O canal é nosso espaço de acolhimento, aprendizado e mudança. Sempre que alguém perguntar o que aprendi, respondo: aprendi a transformar dor em pão, medo em coragem, silêncio em voz. Meu legado é prova viva de que ninguém precisa caminhar sozinho. Que cada um possa ser luz para o outro, até que toda sombra se dissipe.